Nós vamos ler dos versículos 20 até o 24. O tema da nossa mensagem é o culto que agrada a Deus. Você está num culto? Normalmente, aos domingos, nós nos reunimos para cultuar e nós precisamos avaliar de vez em quando se o que estamos fazendo está condizente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ainda que seja uma mensagem, talvez, com uma característica mais didática, de ensino, eu acredito que é oportuna, relevante, necessária. A igreja precisa saber o que é culto e também como é que o culto deve ser prestado a Deus. Então, nós vamos ler aí a passagem, está também projetada para quem tem outra versão e quiser acompanhar na versão que nós acostumamos ler. Diz assim o verso 20 de João, capítulo 4. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler juntos o verso de número 24? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, meus queridos. Como introdução, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. No contexto imediato aqui, a passagem, você pode ler os versos depois, com cuidado, os versos que antecedem esses versículos que nós lemos e observar que o contexto é a conversa da mulher samaritana com Jesus junto ao poço. E no início dessa conversa havia informalidade. Eles estavam conversando sobre coisas da vida, sobre coisas importantes, mas coisas gerais. Mas esta conversa terminou em um profundo ensinamento doutrinário, teológico, porque a mulher samaritana faz uma pergunta a Jesus sobre onde que se deve adorar. Se é no monte onde eles estavam, Monte Gerizim, ou se é em Jerusalém. E Jesus trouxe então uma resposta, não pensando do ponto de vista geográfico, mas pensando sobre o significado e a forma, como é que nós adoramos a Deus. Ao invés de responder onde adorar, ele diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Onde devemos adorar? No Monte Gerizim? Gerizim era o monte dos samaritanos. Eles acreditavam que esse era o local escolhido por Deus para que ali ele fosse adorado. Eles se reuniam nesse monte. Jerusalém, muito bem, vocês conhecem, é o centro religioso dos judeus. Para os judeus é o lugar também escolhido por Deus para que ele ali fosse adorado. Esses dois centros, ainda que no contexto da história bíblica sejam rivais entre si, nós podemos observar, meus irmãos, que na história bíblica o Senhor quer muito mais que as pessoas saibam como e por que estão fazendo o que estão fazendo, do que o lugar onde eles estão reunidos para fazer. Não era tão relevante assim se a adoração era feita em Jerusalém ou se era feita no Monte Gerizim, mas como é que esta adoração era feita? Se nós observarmos o que a Bíblia nos ensina, entre esses versos 20 até o verso 24, o 24 traz para nós com clareza a forma que nós devemos adorar o Senhor. Como devemos adorar o Senhor? Em espírito e em verdade.
E é claro que quando nós pensamos do ponto de vista desta realidade neotestamentária, onde Cristo Jesus está presente em nós pelo seu Espírito, o nosso coração torna-se templo de adoração do nosso Deus. Deus é adorado em todo lugar, em todo tempo, porque a relação que eu tenho com Deus, ela é espiritual. O véu se rasga e agora nós nos adentramos diante de Deus como sacerdotes reais. Não precisamos mais de representantes, precisamos de um mediador. Mas nós não precisamos de representantes para pedir perdão pelos nossos pecados. Qual é o culto que agrada a Deus? Esta é a tônica da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. O culto que agrada a Deus. Será que tudo que nós fazemos, da forma que nós fazemos, está sendo recebido diante de Deus? O problema que nós enfrentamos nesta época, eu acredito que sempre este foi um problema real, é que a pergunta se faz, muitas vezes, de maneira antropocêntrica. Qual é o culto que as pessoas querem que seja realizado? Qual é a forma que agrada as pessoas? Como é que as pessoas estão saindo e falando a respeito do culto, sendo que, do ponto de vista espiritual, quem deve se agradar do culto é Deus, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós cultuamos. Ainda que você tenha preferência sobre a estrutura, a forma, os cânticos, a maneira que as coisas são realizadas, não tem problema você ter preferências nestas coisas, mas não pode confundi-las, que é elas que definem o que é o culto verdadeiro e o que não é um culto verdadeiro. Mas é a palavra de Deus. O culto que agrada a Deus é aquele que é orientado pelas Escrituras. E nas liturgias de igrejas evangélicas, e muitas vezes não deveria ser assim, até mesmo nas mesmas denominações, acontecem muitas diferenças e muitas coisas diferentes na hora do culto. E às vezes nós observamos que os cultos eles estão sendo destacados pela sua suntuosidade de estrutura física, estão sendo destacados pelas manifestações de shows que são apresentados, são destacados pelos programas mais variados que acontecem no decorrer dos cultos. É porque estabelecem padrões segundo os gostos e as preferências individuais, talvez pensando do ponto de vista de uma igreja particular. Porém, diante de tantas diferenças, nós precisamos entender que deveriam todas as igrejas se voltarem para as Escrituras e fazer esta pergunta: qual é o culto que agrada a Deus? Uma vez que a adoração tem a ver com o culto que prestamos a Deus, nós vamos ver algumas peculiaridades deste culto nessa noite. Deus, pensem nisso, Deus não procura um lugar, Ele procura adoradores. Ele procura adoradores. Você é um adorador de fato? Você tem a consciência bem lapidada quando você, aos domingos, se prepara para estar na igreja? Você faz isso motivado pelo conhecimento que você tem de quem Deus é e da razão para a qual Ele te criou? Você tem a consciência que o ajuntamento ele deve ser realizado não por causa de nós mesmos, mas por causa daquele que é adorado, deve ser adorado, honrado e bendito, por meio de um povo que foi separado para Ele, foi escolhido por Ele, foi trazido por Ele de maneira poderosa e extraordinária. Eu queria compartilhar com vocês uma frase de um autor evangélico chamado William Temple, um britânico, um inglês, um teólogo muito destacado, e ele disse o seguinte: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade do Senhor, purificar a imaginação pela beleza do Criador, abrir o coração para o amor do Pai e devotar a vontade aos propósitos divinos. Devotar a vontade aos propósitos divinos.
Antes de sermos perguntados o que é que você quer que aconteça no culto, nós temos que perguntar a Deus como é, Senhor, que tu queres ser adorado. Isso vai fazer toda a diferença no que fazemos, quando fazemos e por que fazemos. Vamos destacar alguns requisitos para o culto. Esses requisitos precisam ser destacados. Claro que numa mensagem não dá para dizermos tudo o que pode ser dito a respeito do culto, mas eu queria destacar algumas coisas. Quais são as coisas que Deus requer do adorador, para que ele possa aceitá-lo? Porque às vezes nos enganamos que Deus vai nos receber na sua presença de qualquer forma para adorá-lo. Nós precisamos apresentar os sacrifícios, a nossa vida como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Os requisitos que sem ele o culto não pode ser aceitável, algumas coisas eu quero destacar. Santidade é um dos requisitos. Deus é santo. Deus exige que os adoradores sejam santos, separados para Deus. Não pode haver profanação, não pode haver uma vida de pecado, não pode haver uma vida de desleixo espiritual, uma vida de indiferença, uma vida sem compromisso com a verdade, uma vida que está distante de Deus, uma vida libertina, uma vida que é vivida sem o padrão que a palavra de Deus estabelece para que nós vivamos. Deus exige dos adoradores santidade. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Uma coisa que nós não podemos desconsiderar é que a impureza desqualifica o adorador. Se o seu coração está impuro, ao adentrar em um recinto, em um lugar, em um ambiente onde um culto será realizado, uma das primeiras coisas que você deveria fazer, Senhor, me purifique, santifique a minha vida, perdoe os meus pecados, me limpe das minhas impurezas. Eu estarei diante do Criador, do Senhor, que conhece todas as coisas. Diante de ti eu não posso esconder o meu pecado, posso esconder dos outros. O pastor não sabe do que eu faço no dia a dia. Eu estou vivendo uma vida em pecado, mas Deus sabe. Deus vê. Deus conhece o seu coração. E não pense você que vivendo durante a semana uma vida de qualquer jeito, e chega ao domingo, você diz, agora sim, eu vou adorar o Senhor. O seu culto vai ser adorado. Se não houver arrependimento no seu coração, das impurezas que estão presentes no seu coração, o seu culto não será aceito. Muitos de vocês aqui, uma hora dessa, estão no celular, olhando o que o celular tem a te dizer. Nem se importar com o que Deus tem a te dizer, você se importa. Quanto mais achar que Deus vai aceitar um coração impuro para adorá-lo. Seja intencional ou não, se houver impureza, como acontecia com o povo de Israel, o culto não é aceito, não há desculpas, ou nós nos santificamos, ou nós nos santificamos. Como povo separado, santo, devemos prestar um culto ao Deus que é santo. Jó, no capítulo 42, versos 5 e 6, nos diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós temos o conhecimento de Deus, sabemos quem Ele é, conseguimos contemplá-lo, não tem outra coisa a não ser a nos derramarmos diante de Deus em arrependimento e contrição e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Diante da santidade de Deus, devemos reverenciá-lo e suplicar que aceite o nosso culto. C.S. Lewis disse que o benefício, o privilégio de adoração não está em Deus, está em quem adora. Porque Deus não será mudado na sua essência perfeita e santa se você apresenta uma adoração comprometida ou não, mas nós sim. Estar adorando a Deus, estar diante de Deus, sendo recebido por Deus, aceito por Deus para prestar-lhe culto, é um privilégio nosso. É uma graça que Deus nos concede. Santifique a sua vida, meu querido.
Em nome de Jesus. E não deixe para santificar apenas aos domingos, quando você se reunirá junto com os irmãos. Tenha uma vida de santidade na presença do Senhor. Outra coisa que é um requisito para um culto que agrada a Deus é a necessidade de um mediador. Somente por meio de Jesus nós podemos nos apresentar diante do Senhor. Não tente se apresentar sozinho, porque Deus não te aceitará. Se você não tem Cristo como Senhor da sua vida, Cristo como aquele que guia, que salvou você, guia você a toda a verdade, você não será aceito diante de Deus. Os méritos, as credenciais para sermos aceitos diante de Deus está na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O culto verdadeiro requer um mediador. Não são mediadores, é um mediador único, exclusivo, é só um. O nome dele é Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não podemos nos apresentar a Deus sozinhos. É o Filho amado em quem o Pai se compraz. E em nome dele, nos apresentando diante de Deus, o Senhor nos recebe. O Senhor nos aceita e aceita a nossa adoração. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome do Senhor. O verdadeiro culto é realizado em santidade. O verdadeiro culto é realizado com um mediador, com a presença de um mediador. O verdadeiro culto envolve comunhão. E comunhão tanto com Deus quanto uns com os outros. A comunhão com Deus e com os irmãos é fundamental para que um culto seja aceitável, porque somos corpo de Cristo, família da fé. Nós somos um edifício. Nós precisamos entender que há uma realidade de unidade entre nós. Como corpo, pressupõe-se comunhão, quando nós nos apresentamos diante de Deus para cultuá-lo. Comunhão é integração, é cumplicidade, é ter coisas em comum, é desfrutar deste ambiente onde o amor é compartilhado, onde o perdão é administrado, onde nós crescemos na graça juntos e somos instrumentos de edificação mútua. A comunhão é expressada nas Escrituras, muitas vezes pela frase uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ser suporte uns dos outros. Exige-se comunhão. É verdade que o culto é oferecido a Deus e não às pessoas, mas sem comunhão uns com os outros, o seu culto não é aceitável, sua oração não sobe, seu cântico não agrada. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se houver alguém com quem você não tem comunhão, acerte isso o mais rápido possível, para que o seu culto seja aceito. Caso contrário, ele não está passando desse teto. Acerte, procure, vive em amor, peça perdão, seja perdoado, deixe o amor de Deus fluir no seu coração. Se há uma razão que traz para nós alívio, esta razão chama-se a prática do perdão. Deus tira de sobre os seus ombros um peso. Perdoe. A comunhão com Deus e com os irmãos é fundamental para que um culto seja aceitável diante de Deus. Outra coisa importante, como requisitos do culto, é a sua ordem, a sua estrutura. Não necessariamente na ordem que está apresentada aí, mas estas coisas não podem faltar no culto. Pregação, oração, cânticos, administração dos sacramentos, contribuição, a pregação. J.I. Packer, ele disse que a pregação na igreja é a suprema ministração do Espírito. Nós dizemos que o Espírito está na igreja, tem a liberdade para agir na igreja, e ele age através da palavra, nos instruindo. É a verdade. Por isso que o culto é oferecido em espírito e em verdade.
É oferecido por corações transformados que têm a verdade como a sua regra de fé e de prática. A oração fez parte do ministério de Jesus, fez parte do ministério dos apóstolos. As igrejas que eram plantadas no contexto do ministério dos apóstolos, eles viviam em oração. Assim deve ser a igreja hoje, se quer ser uma igreja que agrada a Deus e que cultua a Deus de verdade. Precisa ser uma igreja que ore. E no culto precisa ter pregação da palavra. Essa é a parte central do culto. Mas nós temos que orar. Nós oramos no início, oramos no meio, oramos no final do culto, porque isso revela uma simples realidade. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos do Senhor. O culto é um diálogo. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Deus fala conosco e nós respondemos aquilo que Ele compartilha conosco. Por graça e misericórdia. É preciso haver oração, é preciso haver cânticos, louvor está presente na Bíblia, louvor diz respeito à adoração do nome do Senhor. Salmo 96, 1 diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Uma igreja cheia do Espírito Santo canta ao Senhor com alegria. Os sacramentos, não todo culto necessariamente precisa haver administração dos sacramentos, mas precisa fazer parte da vida da igreja a observância destes sacramentos instituídos pelo Senhor. Alguns talvez discordam com o último elemento. Contribuição faz parte do culto, sim. Não somente faz parte do culto, mas faz parte da adoração. Não é um elemento, mas é uma expressão de adoração ao nosso Deus. Não é um elemento banal no culto, é uma expressão de adoração a Deus. As contribuições, elas agradam o Senhor. No Antigo Testamento, você lembra muito bem do texto de Malaquias, trazei todos os dízimos aonde? À casa do Senhor. Paulo descreve a oferta recebida dos filipenses como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4:18. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, Paulo instrui, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte a sua oferta. Quando a igreja oferta no momento do culto, ela está reconhecendo que tudo pertence a Deus. 1 Crônicas 29:14, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Sem regeneração, não há verdadeira adoração. Quer prestar um culto agradável ao Senhor? Tenha uma vida de santidade, faça em nome de Jesus, envolva-se uns com os outros e com o próprio Senhor, e obedeça a ordem que é anunciada no culto. Cada uma dessas partes são importantes. Mas o que mais que nós podemos ver a respeito do culto? As características de um culto que agrada a Deus. Nós vimos aí os requisitos do culto que agrada a Deus, mas vamos ver também as características do culto que agrada a Deus. Se há um diálogo no culto, Deus fala e nós respondemos. O culto, em sua essência, ele é sublime, ele é belo. Há características que não podem ser esquecidas. Vamos destacar algumas delas. Primeiro, humildade. Por que é importante esse comportamento, esse estado de alma, se eu posso dizer assim, no momento do culto? Por que precisamos ter humildade ao cultuarmos o nosso Deus? Porque a gente reconhece a nossa condição indigna. Nenhum de nós é digno de se apresentar diante de Deus no seu próprio nome. Mas quando você vai em nome de Jesus, o Senhor lhe aceita, o Senhor lhe recebe. Nós reconhecemos que somos pecadores, nós precisamos do Senhor, estamos diante do Deus, do Criador do universo. Lembra de Isaías? Tendo a visão
do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins, querubins estavam diante dele. E eles proclamavam o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E um reconhecimento do profeta nos faz talvez entender essa necessidade de humildade diante da santidade de Deus. Ele disse o seguinte: ai de mim, estou diante de Deus, eu tenho lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, quem pode estar diante de Deus e sobreviver, permanecer de pé, não se curvar, não se quebrantar? Portanto, humildade é importante na hora do culto. És tu, Senhor, o grande. És tu, Senhor, o Criador. És tu, Senhor, o cheio de graça e de misericórdia. É o Senhor que nós cultuamos. Se devemos expressar algum comportamento de louvor, de adoração, levantar as mãos, bater palmas, cantar, se devemos expressar algum gesto na hora do culto que revela a nossa consciência de que estamos diante de Deus, deve ser um gesto de quebrantamento, dizendo: Senhor, Tu és grande e poderoso, tenha misericórdia de mim. É verdade que o Senhor nos perdoa, por isso nós estamos aqui. Lembra da mediação? É em nome de Jesus que nós nos apresentamos, e quem confessa os seus pecados ao Senhor, Ele perdoa, e o Senhor aceita a nossa adoração. O Senhor aceita o nosso culto. Isaías, no capítulo 57, verso 15, expressa que o Senhor é alto e sublime, o que habita a eternidade, e cujo nome é Santo. Por isso deve haver humildade, queridos. Às vezes nós gostaríamos muito, né, de sermos reconhecidos como o cara. Você é 10. Ah, você é extraordinário. Você está aqui nesse culto hoje. Ah, se não fosse você aqui. Não, queridos. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Coloque-se diante de Deus em reconhecimento de que se temos algum privilégio, se temos alguma alegria, algum contentamento, algum prazer, alguma bênção, algum favor do Senhor, a mão estendida de Deus sobre nós, o perdão dos nossos pecados, a salvação que recebemos, a razão disso chama-se graça. Por causa da graça. Você está aqui por causa da graça. Não somos melhores do que ninguém por estarmos onde estamos, é porque Deus nos deu a sua bendita graça, salvando a nossa vida e nos trazendo na presença dEle para cultuá-lo e adorá-lo. Brincando com vocês, baixa a bola, querido, baixa a bola. Nós precisamos reconhecer que é diante do Criador que nós nos encontramos. Não há credenciais em nós que nos favorece estar diante do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Somente por meio dele nós podemos ter intrepidez para entrar nos Santos dos Santos. Pelo vivo caminho que o Senhor abriu para que nós pudéssemos nele nos encontrar. Não apenas humildade, mas também espiritualidade. Somente alguém que é transformado pelo Espírito do Senhor pode ser adorado. Dentro da teologia reformada, diferentemente das igrejas pentecostais, e não estou aqui, só estou apresentando a diferença, o batismo com o Espírito Santo, para nós, acontece no momento em que você crê em Cristo Jesus e recebe a salvação que vem dele. Ser batizado com o Espírito Santo é recebê-lo, habitando no povo de Deus, na igreja do Senhor. Eu, como parte da igreja, eu tenho o Espírito de Deus agindo em mim, por mim e através de mim. Nós podemos, então, revelar, sendo habitados pelo Espírito Santo, uma vida que traz significados espirituais, evidências espirituais, destaca que, de fato, nós somos seres espirituais, abençoados com bênçãos espirituais. Deus é Espírito. E a maneira que nós cultuamos a Deus deve ser em espírito e em verdade, apontando para a espiritualidade. Nosso culto não pode ser
simplesmente um cumprimento de rotina. Tem uma agenda, domingo 6 horas, tem um culto. Ai, tem um culto para ir. Não pode ser. Precisa ser fruto do que move o seu coração, do que aquece o seu coração na sua comunhão com Deus. A segunda-feira já deveria criar no seu coração uma expectativa de que no domingo eu estarei com a igreja diante do Todo-Poderoso para cultuá-lo, para adorá-lo. E então eu vou me preparando durante a semana para cultuá-lo de verdade. É preciso intencionalidade na espiritualidade. A espiritualidade não é algo que nós adquirimos automaticamente, é com esforço. O Espírito Santo nos conduz a vivermos uma vida que lhe agrada e ele nos ensina pela sua palavra o que é que nós devemos fazer. Orai sem cessar. Não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Conheça o Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Devemos nos apresentar, queridos, diante de Deus. Nós estamos tão envolvidos com as coisas que estão presentes no mundo, na sociedade, que às vezes nós perdemos de vista a razão para a qual nós ainda permanecemos neste mundo, que é a glória de Deus, é o Senhor. Nossa vida precisa ser um culto vivo ao Senhor, porque tem o culto coletivo, a igreja reunida, mas nossa vida precisa ser um culto que agrada ao Senhor. É diante de Deus, é diante do Deus Espírito que nós nos encontramos, e é o Espírito que nos capacita a adorá-lo de maneira sublime, consciente, reverente. É o Espírito que nos enche para nós oferecermos a Ele o que lhe seja aceitável e agradável. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E muita gente interpreta equivocadamente esse versículo dizendo, você pode fazer o que você quiser, porque onde está o Senhor, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que o texto nos ensina é que onde há o Espírito do Senhor, o Senhor nos dá liberdade para cultuá-lo, para adorá-lo. O Senhor descortina diante de nós o véu e nós nos adentramos nos Santos dos Santos e ali os nossos olhos contemplam o Senhor e nós o adoramos. E fazemos isso espiritualmente. Adoramos em espírito, adoramos a Deus em verdade. A verdade que molda, deve moldar nossa vida e cada ato do culto. O que Deus prescreve em sua palavra deve nortear todo o comportamento, toda a característica de um culto que é agradável a Deus. Humildade, espiritualidade devem fazer parte das características do culto que agrada a Deus, mas também contemplação. O que eu quero dizer com isso? É preciso ter olhos para contemplar, para ver, para presenciar a majestade e a formosura do nosso Deus, percebê-lo quão belo Ele é. Os ornamentos do culto não podem nos distrair do principal foco, e o principal foco da nossa contemplação é Deus. É a Ele que, para Ele que estamos olhando. É a Ele que estamos servindo. É a Ele que estamos adorando. Nós o contemplamos porque Ele é belo, sobranceiro, Ele é extraordinário, Ele é cheio de glória. Ele manifesta o seu poder no meio do seu povo. E Ele pode ser visto, porque Ele se revela a nós. A beleza do Criador deveria levá-lo a observar essa beleza. A beleza do culto deve ser marcada pela simplicidade, pela integridade, por um coração contrito que consegue enxergar a excelência da glória do nosso Deus. Não são os aspectos físicos que contemplamos para adorar, mas é a beleza
do nosso trino e excelso Deus e majestoso Deus que nós contemplamos. O salmista, no Salmo 29, verso 2, diz: na beleza da sua santidade. Veja a expectativa do salmista em estar na presença do Senhor quando diz: uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para ter segurança, para não chover, para ter ar-condicionado, para ter beleza física. Não, ele diz: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo nome, no seu santo templo. É o Senhor. Às vezes nós recebemos visitantes na nossa igreja, eles admiram algumas coisas. O templo é uma das primeiras coisas que eles admiram. Que templo bonito. E é verdade, é um templo bonito. Estou negando essas coisas. Que organização, que liturgia, que recepção, que acolhimento, coisas que devem fazer parte da vida da igreja. Mas o que eu estou falando é sobre culto. Se você se assenta aí, ninguém pode, ao lhe perguntar se você assistiu o culto de maneira consciente, como servo de Deus, ninguém pode responder: eu assisti. Se você veio para adorar, você cultuou. Você não foi um contemplador do que aconteceu no culto em aparatos estruturais. Não, você contemplou o Senhor, a sua glória, e se curvou diante dela. Você viu a beleza do nosso Deus. A adoração é formosa por causa da formosura daquele que é adorado. O salmista expressa isso muito bem. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Se tem uma coisa que enche, deveria todo domingo encher esse templo, é a glória do Senhor. Isaías viu que a casa encheu de fumaça porque o Senhor estava ali presente. Ao sairmos do culto, nós podemos testemunhar quão misericordioso, gracioso, generoso Deus foi, porque não volto da mesma forma para casa. O Senhor me encontrou. Se pudéssemos sentar aí e dizer: Senhor, se tem alguém para o Senhor encontrar nessa noite, me encontre e me faça vê-lo, me faça enxergá-lo, contemplar a sua beleza e adorá-lo. Esta é uma característica do culto: contemplação do nosso Deus, da majestade do nosso Deus. Mas também celebração. Não compre a ideia quando alguém diz na sua igreja o culto é morto. Nós não estamos prestando o culto morto, porque aquele que é cultuado é vivíssimo. Ele reina pelos séculos dos séculos. Ele levantou dos mortos. Tem muita gente crendo em deuses mortos que não saíram nem do túmulo. Nós cultuamos um Deus que vive pelos séculos dos séculos, e o culto que lhe prestamos é um culto de sacrifício vivo e não morto. A alegria do cristão é independente das circunstâncias externas, queridos. Essa alegria se baseia nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deve haver contentamento, expressão. O fato de estarmos felizes, alegres, expressivos, não representa que estamos sendo irreverentes, descuidados com a nossa postura diante do Deus Criador, do Deus sustentador de todas as coisas. Mas precisamos oferecer um culto vivo, alegre, feliz. Quando cantarmos de verdade. Quando ouvirmos o Senhor, ouvirmos de verdade, como eu estou percebendo vocês ouvindo, prestando atenção ao que Deus está falando ao nosso coração.
um culto vivo, interativo. Não adoramos a Deus só quando tudo vai bem, queridos. O Senhor está no controle de tudo. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que nós somos por sua graça. Tem um autor chamado John Leith. Ele disse que no culto a igreja troca a roupa de trabalho pela roupa da festa. Eu não sei se você já brincou em sua casa quando alguém tem uma roupinha bonitinha e no domingo se prepara para ir para o culto e às vezes nós brincamos assim, hoje botou a roupa de ver Deus. Porque nós estamos indo para a igreja, para o culto, para a adoração. Às vezes a maneira que nos comportamos, agimos, vestimos, revela o respeito que nós temos pelo lugar e pela pessoa diante de quem nós vamos nos apresentar. Sim ou não, irmãos? Mas Deus aceita qualquer coisa. Não, não aceita qualquer coisa. Deus vê o seu coração e sabe da intencionalidade dele. Quando nos alegramos diante de Deus, nós celebramos em festa o seu nome. Deus se agrada do nosso louvor como um aroma suave. A alegria deve permear o ambiente da comunidade cristã. Às vezes, meus irmãos, nós passamos desapercebidos sobre o culto que oferecemos a Deus. Vamos avaliar como é que temos nos portado em culto que oferecemos a Deus. No culto público deve haver reflexo da clareza doutrinária, profundidade espiritual, alegria e reverência diante de Deus. Vamos caminhar para o final. Vamos concluir esta mensagem. Eu queria destacar algumas coisas com vocês. No Salmo 145, verso 1 e 2, Davi diz o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Ele não dizia, se tudo for bem, então eu te louvarei. Se meu chefe não gritar comigo essa semana, então domingo eu venho aqui te cultuar. Eu bendirei o Senhor. Ele não diz, se o Senhor me der um carro, uma casa, a casa dos meus sonhos, então eu vou glorificá-lo ainda mais. Davi adorava a Deus, não pelo que ele tinha, mas por reconhecer quem Deus é. O culto que é agradável a Deus é o culto que reflete a nossa consciência de que estamos diante do Criador do universo. Preste culto a Deus e seja bíblico. Se tem uma maneira de você avaliar o que nós estamos fazendo como culto, está em suas mãos, as Escrituras. Seja pontual. Desculpa se vai chegar aos ouvidos de alguns aqui, mas você já observou que atraso é a marca de alguém que está indo diante de Deus para prestar-lhe culto. Não tem problema, eu vou chegar atrasado, mas Deus já está lá, Ele vai esperar um pouquinho. Aliás, eu tenho muito para oferecer, Ele não pode perder, mas eu vou. Seja pontual, não apenas nos horários, seja pontual com a sua vida, seja disciplinado, seja verdadeiro, seja fiel ao Senhor. E às vezes fidelidade a gente pensamos em dizimar e ofertar, o que também é. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, nossa igreja poderia ter o triplo de ofertas de arrecadação que tem.
Nós não projetamos mais, não avançamos mais por causa da mesquinhez de muitos corações que não se rendem a dizimarem na casa de Deus. Aí precisa questionar. O culto que eu ofereço a Deus, eu só ofereço com base naquilo que eu quero ou que eu acho que eu devo oferecer. Não busque suas preferências pessoais, ignorando a verdade de Deus. Seja espiritual, seja cristocêntrico na adoração. Para se entreter, meus queridos, vou repetir. Para se entreter, tem muitas opções aí na sociedade, muitas. Nós vivemos no estado dos aposentados. E não estou dizendo aposentados só de pessoas que são idosas, não. De pessoas que querem curtir a vida, desfrutar da melhor forma os recursos que adquiriram. Tem muitas opções para entretenimento, fora de casa e dentro de casa. Você liga a televisão, tem um monte de entretenimento. Você vai ao computador, tem um monte de entretenimento. Mas para prestar um culto que agrada a Deus, só tem uma forma. E essa forma é em espírito e em verdade. Preste culto a Deus. Nosso culto não compete com os entretenimentos sociais. São coisas diferentes. Ou você escolhe buscar o entretenimento que a sua carne pede, ou você espiritualmente se rende diante de Deus e diz: Senhor, minha vida é para o louvor da sua glória, hoje e para sempre, como diz o salmista. Que Deus nos ajude a cultuá-lo com verdade, sinceridade e espiritualidade, em nome de Jesus. Que haja alegria no nosso coração, que nós tenhamos prazer e contentamento por sermos orientados, advertidos, ensinados pela sua palavra, para fazermos aquilo que de fato lhe agrada. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.